Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 14. Eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 8, versículo 14. Posso ler? Amém? Lucas 8, 14 diz assim: E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Amém? Quero orar com vocês. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós lemos a Tua Palavra, e eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco. Eu te peço, Espírito Santo, que a Sua direção, ela esteja sempre nos guiando, nos tocando, que a Tua unção esteja sobre a vida de cada um de nós, para que ao ouvirmos a Tua Palavra, ao lermos a Tua Palavra, ao meditarmos na Tua Palavra, essa Palavra venha trazer transformação em nosso ser, venha trazer transformação na nossa vida espiritual, crescimento, fortalecimento, amadurecimento, Pai. É o que eu quero para a minha vida e é o que eu peço para a vida dos meus irmãos, Pai. Eu creio que a Tua Palavra ela tem um propósito quando o Senhor registra a Tua Palavra nas Escrituras, quando o Senhor inspira homens a escreverem aquilo que o Senhor, o que está no seu coração, é porque o Senhor quer que nós venhamos aprender, que nós venhamos ser tocados por essa palavra, que essa palavra venha nos trazer vida, restauração, salvação. Então, para isso que estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus, e você comigo diga amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Amém? Jesus, ele gostava muito, era uma estratégia que ele utilizava para ensino, de utilizar parábolas. Ele falava muitas vezes através de parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma forma de você ensinar uma verdade espiritual. No caso de Jesus, né? As parábolas, da forma como Jesus ensinava, era uma forma dele pegar uma verdade espiritual, que muitas vezes não era tão óbvia assim, e utilizando uma figura de algo do cotidiano, do dia a dia daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas, coisas do dia a dia, ele contava uma história paralela com aquela verdade espiritual. Em cima daquilo, Jesus aprofundava o significado de coisas que muitas vezes não eram visíveis num primeiro momento. A parábola era uma forma de chamar a curiosidade das pessoas, de trazer as pessoas a quererem meditar naquilo que ele havia dito, até para despertar algo como se fosse misterioso, porque muitas vezes eles não compreendiam o significado das parábolas. A maioria das parábolas de Jesus, elas não eram óbvias, principalmente dentro de uma sociedade daquela época que era extremamente religiosa. Para nós, hoje em dia, que nós temos nos acostumados a lermos a palavra de Deus e vermos Jesus explicando as parábolas, e a própria Bíblia, muitas vezes, trazendo luz sobre essas palavras, né, essas parábolas, algumas pessoas pregando sobre elas, para nós já é um pouco mais intuitivo, é um pouco mais fácil. Mas nós vamos ver, inclusive, que os próprios discípulos do Senhor têm dificuldade com essa parábola. Essa parábola específica, se depois você ler o contexto todo dela, eles vão perguntar para o Senhor, né? Eles vão dizer que inclusive eles perguntam, por que o Senhor ensina por parábolas? Era um questionamento da parte deles. Eles olhavam para Jesus ensinando daquela forma, talvez eles pensassem, não seria mais fácil o Senhor dizer diretamente o que o Senhor quer dizer? Né? Por que o Senhor ensina? Por que o Senhor lhes fala através de parábolas? Porque essa mesma parábola, nós vamos ver que Jesus, a narrativa dela no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Os três evangelhos contam essa mesma parábola. E nós vamos ver que numa delas eles perguntam assim, que parábola é essa? Então, a parábola ela sempre traz um desconforto naquele ouvinte que não quer pensar. Então, é uma estratégia que Jesus usava aqui
até para separar as pessoas ali no meio daquela multidão. Se você observar aí dentro do contexto, Jesus aqui ele estava num barco, pregando para uma multidão que estava ali na praia. Ele estava ali ele estava dentro de um barco pregando para as pessoas que estavam ali ouvindo. E a Bíblia diz que tinha uma grande multidão vinda de todas as cidades ali da região. Então, uma grande multidão de pessoas. E é interessante, nós vemos até que dá a impressão que seria um momento onde o ministério de pregação do Senhor ali está atingindo um pico, está chegando ali num ponto onde muitas pessoas estão vindo para querer ouvir o que Jesus está dizendo. E aí Jesus começa a falar por parábolas. Parece que Jesus ele está querendo, para quem não entende, parece que há uma dificuldade da interpretação, para que dificulte. Ele vai falar isso, inclusive. Nessa parábola, quando perguntam para Jesus por que ele fala por parábolas, ele vai citar o livro do profeta Isaías, dizendo para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam. Quer dizer, que eles não compreendam de maneira óbvia, que haja realmente uma separação daqueles que querem entender e daqueles que não estão muito afim de entender. A parábola ela tem esse objetivo, pelo menos é o que nós percebemos, que Jesus ele quer trazer verdades espirituais, mas na realidade ele não quer entregar tudo de uma forma simples. Ele quer que as pessoas pensem, que as pessoas meditem, que as pessoas analisem naquilo que ele está falando. Porque a palavra de Deus ela é assim, ela foi nos entregue para ela ser estudada, para nós meditarmos e pensarmos nessas palavras do Senhor e pensarmos também nas parábolas que ele ensinou. Como diz lá no Antigo Testamento, uma profecia se referindo ao Messias, ao Cristo, que é Jesus, dizendo, abrirei minha boca em parábolas. O próprio Deus dizendo, abrirei minha boca em parábolas. Eu vou usar esse método para poder falar com as pessoas. Então havia essa separação. E o que nós lemos aqui no começo é um fragmento de uma parábola muito conhecida, chamada a parábola que deram o nome, a parábola do semeador, que eu creio que a maioria aqui já conheça. A parábola do semeador, Jesus ele fala algo bem simples, ele fala que havia um semeador. Um semeador é um homem que lança sementes à terra, é um plantador, um agricultor. E esse semeador, no método daquela época, ele lançava sementes à medida que ele ia andando no campo. E Jesus fala disso. E Jesus vai trazer nessa parábola quatro tipos de campo diferentes ali. Ele vai trazer primeiro, que cai à beira do caminho, ele vai lançando, e cai à beira do caminho, e ali o solo é ruim, as sementes elas não entram no solo. Jesus diz que vêm as aves e comem aquelas sementes, e não dá fruto, não frutifica, não vinga aquelas sementes. Uma segunda parte das sementes que o semeador vai lançando, Jesus diz que cai num solo pedregoso, que tem rochas, e ali tem pouca terra, e num primeiro momento a semente até frutifica, ela até brota, frutifica não, ela brota. E ali aquela pequena plantinha, ela começa a crescer, mas aí vem o calor, vem o sol, e a terra não tem umidade, ela não tem muita profundidade, tem muita pedra, a planta morre. E depois Jesus fala dessa parte aqui cresceu entre os espinhos. Então ele diz que, e aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Aqui na realidade já é a explicação. Mas Jesus ele diz que uma parte das sementes que o semeador lançou caiu num lugar que tinha espinhos e quando ela cresceu, os espinhos sufocaram e a planta não deu fruto. Ela não conseguiu frutificar. E por último, Jesus diz que aquelas sementes caíram num solo bom e naquele solo bom multiplicou muitas vezes, bastante vezes. Cresceu e multiplicou. E aí depois, quando ele explica, ele diz que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus, é aquele que vai ensinar a Bíblia para as pessoas. E o primeiro solo, à beira do caminho, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não recebem com o coração aberto, e aí vem o maligno, E se você ler em Mateus, Marcos e Lucas, em um lugar ele vai chamar de maligno, em outro lugar vai dizer que é o diabo, e no outro lugar ele chama de outra forma também. Ele fala, eu acho que, se não me engano, o maligno, o diabo e Satanás, se não me engano. Ele fala que vem e rouba do coração da pessoa. E não permite que aquela semente entre no coração. Jesus está falando, então, que uma parte daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, vai entrar no ouvido e sair pelo outro da pessoa e não vai trazer frutos, por causa do solo que não é bom. O coração dela tem algo que impede que aquela semente cresça e que o maligno vem, aproveita e rouba.
tem a segunda parte, ele vai explicar que aquela das pedras são as pessoas que recebem a palavra com alegria, até brota, até começa alguma coisa ali, começa um fogo inicial, né? E a gente pode até chamar depois de fogo de palha, porque depois, quando vem as provações, Jesus diz, quando vem as dificuldades, pelo fato daquela fé não ter uma raiz muito profunda, aquilo ali se seca, e a pessoa desiste de seguir a Deus. E aí vem o terceiro solo, que é isso que ele explica aqui para nós. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram a palavra, ouviram a pregação, eles vão adiante, indo por diante, eles seguem a vida. E num primeiro momento, ele vai até brotar. Ele diz lá que a semente, ela brotou, só que depois os espinhos sufocaram aquele broto, aquela planta que nasceu. E aqui Jesus está dizendo que os espinhos são os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. E aqui em Lucas, especificamente, ele fala, não dão fruto com perfeição. Nos outros dois evangelhos, ele vai falar que foram infrutíferas, como se não tivessem dado fruto. Mas o que me chama a atenção é que aqui em Lucas tem um detalhe a mais, não dão fruto com perfeição. E eu quero pegar exatamente esses detalhes. Eu quero falar com vocês nessa noite de que muitas vezes coisas boas, elas podem ser espinhos em nossas vidas. Coisas boas. Porque se nós olharmos aqui, olha só, cuidados, ter cuidado. Cuidado é preocupação, ter cuidado com a vida. Todo mundo aqui se preocupa com a vida? Ou não? Tem alguém aqui que vive descuidadamente? Eu acho que não, né? Então ter cuidado não é algo ruim em si, não é algo ruim. Os cuidados da vida, eles existem, né? Quem é pai e mãe tem filhos, nós nos preocupamos com os nossos filhos. Nós queremos o melhor para eles, nós investimos no futuro deles, nós nos preocupamos, isso é um cuidado. Paulo, em uma de suas cartas, ele fala inclusive que o ideal, né, ali ele recomendando para as pessoas que querem trabalhar para Deus, ele recomenda inclusive que não é muito bom que o homem ali que ia sair para pregar o evangelho, ele fosse casado. Ele fala, mas ele fala por quê? Porque o homem casado, ele tem os cuidados do casamento, da sua esposa, tem que cuidar da esposa. Da mesma forma que a esposa tem que cuidar do marido. Ele fala, então, se existe mesmo uma tendência a se dedicar completamente a uma obra, como pregar o evangelho pelo mundo, se for casado, já divide o cuidado com a obra de Deus com o cuidado do casamento. Vocês estão me entendendo? Então, ter o cuidado em si não é errado. Paulo não está falando que é pecado ser casado. Mas ele diz que o fato de ser casado, você divide o cuidado que você poderia aplicar 100% nas coisas de Deus, com aquilo que você vai ter que cuidar do casamento. Então, vocês estão entendendo? Paulo ele não está dizendo que o cuidado em si é ruim, não. O problema é a dose, a dosagem dessas coisas. Então, aqui, quando ele começa falando que os cuidados da vida, eles são considerados um espinho, nós temos que analisar quando que eu tomar cuidado ou começar a me preocupar com a minha vida vai ser algo ruim. Porque Jesus, ele não ia utilizar a figura de um espinheiro, de espinhos, e falar que isso sufoca, se o espinho em algum lugar na Bíblia fosse algo bom, né? Estar entre os espinhos não é algo bom, espinho é algo que machuca. É algo que arranha, é algo que... um espinheiro não dá fruto nenhum. Inclusive, você não precisa plantar um espinheiro. Um espinheiro ele vai nascer numa terra sem cuidado. Um lugar onde eu deixo abandonado, a tendência de crescer ervas daninhas, espinhos, é muito grande. Então, quando Jesus já diz, aqui nessa parábola, que uma parte da semente cai num campo, ali onde tem uma parte do campo que tem espinhos, é um campo, é um coração onde não tem muito cuidado. Então ele está falando desses espinhos, são coisas que cresceram demasiadamente a ponto de sufocar o que a palavra de Deus pode fazer na minha e na sua vida. Então os cuidados, eles são ruins? Não, não são ruins. Mas pode ser, numa certa dosagem, num certo exagero, se eu não tiver a mão correta do nível de cuidado na minha vida, pode ser que isso me atrapalhe. Mas ele não para só no cuidado aqui, ele vai falar que é sufocado pelo cuidado. Por exemplo, né, eu gostaria até de trazer algum tipo de exemplo em cima da questão do cuidado. Ter cuidado da vida. Quando que isso se torna ruim? Né? Jesus, uma vez, está chamando discípulos ali, homens ali estão ouvindo o que ele está pregando, e alguns falam, Senhor, olha, eu quero te seguir, mas antes eu tenho algo para fazer. E Jesus fala, não,
deixa isso para lá, vem, me segue. Outros ele fala, não, Senhor, mas eu comprei um campo. Outro, eu casei. Então nós vemos que as pessoas, às vezes, o cuidado delas está exagerado para algumas áreas que não deveriam estar. O cuidado da vida, nós temos que entender que a nossa vida, em primeiro lugar, se eu creio no Senhor, ela está nas mãos do Senhor. Minha vida está nas mãos dele. E eu sei que quando as coisas ficam difíceis, quando elas estão difíceis, é muito difícil para nós crermos que a ponto de nós não nos preocuparmos. É muito difícil. Quando as coisas elas se complicam, e às vezes vem uma má notícia, e às vezes coisas se levantam na nossa vida, é natural nós termos medo, nós ficarmos preocupados. Mas algumas pessoas, ao invés de descansar no Senhor, de buscar ao Senhor, de entregar o caminho ao Senhor, de lançar sobre ele a ansiedade, a pessoa se desliga de Deus e ela foca no problema. E aí é a hora que o cuidado se torna um espinho. Porque eu começo a dar tanta atenção para o problema, eu coloco a minha preocupação em evidência de uma forma tão grande, que eu não consigo mais nem ter comunhão com o Senhor, eu não consigo orar, eu nem lembro de orar. Aquela comunhão que eu tinha em tempos bons, no momento que vem a dificuldade, eu deixo de crer naquilo que, às vezes, eu até ensinei para os outros. Às vezes eu leio e falo, não, você tem que confiar no Senhor, você tem que confiar em Deus, né? Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. Mas quando o problema vem, nós damos um cuidado além do que nós deveríamos. E isso é um espinho. Ele está falando isso atrapalha o crescimento da fé. O cuidado demasiado, nós estarmos o tempo todo correndo atrás das preocupações da nossa vida. As preocupações em demasia, elas vão impedir que a palavra de Deus frutifique no nosso coração. Por isso que Jesus está falando, esse espinho ele vai impedir o crescimento. E da mesma forma, ele colocou na mesma categoria a riqueza. E eu estou falando para vocês, quando coisas boas se tornam espinhos na nossa vida. O cuidado, se ele for exagerado, ele se torna um espinho. A riqueza também, mas não a riqueza em si. A riqueza em si ela não é boa nem má, depende do tanto que nós olhamos para isso e o tanto que nós aplicamos o nosso coração a essas coisas. A palavra de Deus fala sobre prosperidade, ensina, fala inclusive que é dom de Deus. Lá no Antigo Testamento, lá nos livros de Moisés, a Bíblia diz que Deus deu dons para algumas pessoas, eles chamam dom de riqueza, de enriquecimento, para serem uma bênção ali na obra do Senhor. Mas quando a riqueza, ela perde o sentido espiritual que Deus quer que nós tenhamos e que nós nos relacionemos bem com essa questão da riqueza, ela vai se tornar um espinho na nossa vida. E isso vai impedir também que nós venhamos a crescer espiritualmente. É isso que Jesus está querendo dizer. A riqueza, por si só, como eu falei, o dinheiro, ele é bom ou ele é mau? Ele é bom? Ele é mau? Depende. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso? O amor ao dinheiro é algo maligno. E esse amor, mas eu preciso de dinheiro. Uma coisa é precisar, outra coisa é amar. É ou não é verdade? É. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso faz com que os homens, eles façam tudo o que for possível, estiver ao alcance, para conquistar aquilo. Mas nós não estamos nem falando dessa busca desenfreada, né? Nós estamos falando de quando a riqueza se torna o principal alvo da nossa vida. Ela se torna o nosso Deus, a nossa razão de existir. E aí ela se torna um espinho. Quando eu preciso de trabalhar para pagar dívidas que eu não deveria ter feito, de coisas que eu não precisava, de exageros, de passos que eu dou maiores do que minha perna, sendo que a palavra de Deus me ensina que Deus ele vai me abençoar com o suficiente. Quantas vezes nós entramos em problemas financeiros porque nós fomos precipitados, nós não tomamos cuidado, nós nem oramos antes e depois nós estamos lá na frente com a mão na cabeça, fazendo conta em cima de conta. Por quê, queridos? Porque faltou talvez um pouco mais de planejamento. A Bíblia nos ensina a planejarmos. Ela ensina a nós sentarmos, a calcularmos, a planejarmos antes. Nós vivemos a nossa sociedade atual, o nosso sistema monetário, financeiro, ele favorece, o endividamento. Inclusive, ele até incentiva o endividamento, né? O endividamento é algo muito fácil de se fazer. Você se endivida assim, ó, né? Inclusive, às vezes, a pessoa nem sabe, né? Acontece muito isso. Às vezes, a pessoa é aposentada, eu vejo isso acontecendo muito em banco.
E a pessoa tem lá, recebe a aposentadoria, o banco vai dar um limite, a pessoa não sabe, saca, já entra no cheque especial, mês que vem, já viram isso acontecer? Pois é, oferece empréstimo, falando que são juros pequenininhos, a pessoa não precisa. Mas, às vezes, é tão instigado, é tão facilitado, que a pessoa vai se enrolando. E ela vai entrando num lugar que Deus nunca queria que ela estivesse. Aí ela está lá agora, clamando por um milagre. Orando, ô Senhor, me ajuda aí. Me socorre, estende a mão para mim, Senhor. Por quê? Porque às vezes faltou planejamento, faltou a confiança em Deus, faltou aplicar os princípios da palavra de Deus na vida financeira. A Bíblia ensina muito sobre fazermos as coisas dentro daquilo que Deus ele nos ensina. Ele coloca limites para nós com questão de endividamento, questão de empréstimo, questão de fiador. A palavra de Deus fala muitas coisas sobre a questão de bens, dinheiro e riqueza. Fala muito sobre isso. Mas tem um ponto que se o cristão, e aqui nós não estamos falando de pessoas que não amam a Deus. Aqui Jesus está falando de pessoas crentes. Ele está falando de pessoas que a semente caiu no coração e brotou. Só que a riqueza virou um espinho. A pessoa, ela se deixou esfriar espiritualmente porque ela estava em busca das coisas que precisam ser feitas para que ela atinja uma riqueza que ela almeja. E se isso não tiver também equilíbrio, nós perdemos a mão, nós esfriamos espiritualmente. Nós temos que ter sabedoria para lidar com essas coisas. Eu tenho que entender que Deus ele vai cuidar de mim, Ele vai me dar o suficiente para eu viver uma vida confortável, uma vida satisfatória. Deus não vai deixar faltar nada na nossa casa. Como eu sempre falo lá do Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. E não vai faltar moradia, e não vai faltar alimento. Serás alimentado e morarás, terás um teto sobre a tua casa. Deleita-te também no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. E depois ele fala, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. É isso que ele fala. Deus está cuidando de nós, meu irmão, minha irmã. Mas às vezes a pessoa em busca de riquezas, de crescimento, às vezes promessas mirabolantes, coisas fantásticas, a pessoa ela dá um passo maior do que as pernas, às vezes não só um, mas uma sequência, e ela começa só a vislumbrar que parece que a alegria está em conquistarmos coisas, em atingirmos um sucesso financeiro, que talvez, se eu não atingir aquele sucesso, eu não serei feliz, e essas coisas são espinhos na nossa vida. Eu não estou aqui defendendo que nós temos que passar necessidade, não, longe disso, porque o nosso Deus não é um Deus que deixa ninguém passar necessidade. Ele cuida de nós em todo o tempo. Mas o nosso Deus, queridos, Ele nos ensina que nós devemos confiar nele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedirmos isso para Deus, confiarmos que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele não vai deixar faltar. É óbvio que se eu estiver dando passos errados na minha vida espiritual, principalmente na área financeira, eu vou colher frutos ruins disso. Não adianta nada eu fazer tudo errado e falar, ó Senhor, agora está nas tuas mãos. Nós temos que fazer o que é certo. Mas o que não é normal é os cuidados com riquezas. Eu ficar o tempo todo preocupado e focado nisso, trabalhando além do que eu deveria, para conquistar coisas que talvez eu nem precisaria conquistar, para atingir um status que às vezes é só para mostrar alguma coisa para o mundo, ou para alguém, ou para mim mesmo. E Deus está falando para nós, cuidado. Isso pode ser um espinho que vai sufocar a sua vida espiritual. É o que eu falei, são coisas boas, riquezas são coisas boas, na mão de quem sabe lidar com elas. Mas para nós, se nós não tomarmos cuidado, pode se tornar um espinho. E eu posso ter minha vida prejudicada por causa de olhar para essas coisas como muito mais importantes do que elas são. E por fim, Jesus fala dos deleites da vida. Os deleites da vida. A vida ela é impressionante. O mundo onde nós vivemos é impressionante. Tem coisas maravilhosas aí fora. Tem muitas coisas ruins também. É uma mistura de coisas muito ruins, mas com coisas muito boas. É muito bom, por exemplo, em família, nós fazermos uma viagem. É muito bom nós nos reunirmos com os amigos. É muito bom, depois de uma semana de trabalho, você fazer um passeio no fim de semana. Esses são deleites, né? A Bíblia fala de nos deleitarmos na benevolência do Senhor, porque é dom do Senhor que o homem coma do fruto do seu trabalho. É dom.
É bom, é importante, Deus ele gosta disso, Ele quer ver que eu e você, nós venhamos a usufruir do melhor, daquilo que Ele nos dá. Porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que nos abençoa, o tempo todo. O problema é que tem pessoas que estão atrás disso só dos deleites da vida. E eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de irmãos que um dia a semente do Evangelho caiu no coração dele e brotou. Mas hoje, ele está atrás de riquezas, deleites. Parece que a vida para ele é só se divertir, aproveitar, ao ponto de não ter tempo para Deus. É esse o problema. É aí o X da questão, é aí que nós perdemos a mão. É aí que fica a balança desequilibrada. Eu tenho que ter certeza na minha vida que o tempo que eu invisto na minha vida espiritual, o tempo que eu tenho passado com Deus, quando eu coloco essas outras coisas no outro lado da balança, ela não desequilibra. Eu sei que é até estranho falar disso, hoje em dia não tem mais dessas balanças, né? Mas antigamente as balanças, elas eram um dispositivo que ficava apoiado no meio, né, com duas hastes, e ela tinha dois pratos. E você colocava peso de um lado, ela baixava. E aí você colocava o peso do outro até equilibrar, ou enfim. E aí você descobria por comparação, colocando pesos. Nós temos que ter a certeza de que aquilo que está pesando de um lado, que é a minha vida espiritual e o meu tempo com Deus, não esteja sendo menor do que o tempo que eu tenho investido nessas coisas. Aqui Jesus falou de 3 detalhes: cuidados da vida, riquezas e deleites da vida. Isso daí, essa parábola é uma parábola que nos faz pensarmos. É uma parábola que nos chama a uma reflexão. Será que, de uma forma ou de outra, porque está falando de nós. Está falando de nós aqui, não nós exatamente que isso esteja acontecendo conosco. Mas Jesus está chamando a atenção, e Ele está dizendo aqui no final, essas pessoas, elas não dão fruto com perfeição. Ou são infrutíferas. E qual é o fruto? Se você olhar, Jesus ele vai dizer que o semeador é aquele que prega a palavra. E a semente, ela é a palavra. E qual é o fruto que a palavra de Deus produz? Primeiro, salvação. A palavra de Deus nos salva. Nós vamos passar uma eternidade em alegria eterna com Deus por causa da palavra que foi semeada nos nossos corações. E essa palavra é o anúncio da morte de Cristo por nós. Ela anuncia o que Jesus fez por nós. Mas depois que essa palavra ela cria a vida em nós, qual é o fruto? Você já parou para se perguntar? Jesus me salvou para quê? Para eu passar a eternidade com Ele lá. Mas e enquanto eu estou aqui? Tá, eu vou falar uma outra parábola aqui que talvez Jesus não tenha, está implícita nisso tudo. Quando você planta uma semente, imagina lá, uma semente de laranja, uma só. E vamos supor que a terra é boa, a semente ela está saudável. O que vai acontecer com essa semente? Eu rego, ponho adubo, ela vai frutificar, vai crescer, a árvore vai crescer. Depois de um tempo, o que a árvore começa a dar? Frutos, laranja. O que tem dentro da laranja? Semente. Então, uma semente gerou frutos que dão semente. Então, se nós olharmos para essas coisas, nós vamos ver aqui que o que Jesus está dizendo é que Ele espera que nós venhamos a dar o quê? Sementes. A mesma semente que foi plantada no nosso coração, nós temos que dar esse fruto de alguma forma. A nossa vida tem que ter um significado espiritual eterno, queridos. É o que Ele está falando, é que Ele não nos salvou para nós ficarmos só cuidando da nossa vida. Não. Ele nos salvou para que nós sejamos ricos. Não, não foi para isso. E nem para que nós venhamos a nos deleitar na vida. Não, nós não fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para sermos frutos. Termos frutos que deem novas sementes. E através dessas novas sementes, outras pessoas também sejam salvas. Se a nossa vida, queridos, não tiver um viés nesse sentido, ela vai ter pouca importância espiritual. Eu posso cuidar direitinho da minha vida, não cuido da vida de ninguém, só da minha. Eu posso estar aqui cheio de bens e riquezas, rico, abastado, como diz lá em Apocalipse. E eu posso estar me deleitando na vida. Mas diante do meu Senhor e daquilo que Ele espera, eu estou fracassando. Eu não estou dando fruto com perfeição. Ou talvez eu estou infrutífero.
Ah, mas eu vejo tanta gente avaliando a vida espiritual, aí pelo sucesso, pelas conquistas, inclusive muitos testemunhos que nós vamos ver por aí, a pessoa fala, eu vivi assim, assado, agora eu tenho isso, tenho aquilo, tenho... Vocês já viram esse tipo de testemunho? Talvez é o sonho de alguns aí, um dia dar um testemunho desse, né? Pois é. Mas a nossa vida, ela só tem relevância de verdade, se nós estivermos dando frutos para Deus. Eu sei que pode parecer um pouco, como se diz, radical demais, estreito demais, mas é o que a palavra diz. Jesus não está falando de outra coisa. Ele está chamando essas coisas de espinhos. Porque essas coisas, elas impedem o nosso crescimento espiritual. Deus, Ele espera que a minha e a sua vida, ela venha dar frutos. Jesus uma vez chegou numa figueira, a Bíblia diz que não era nem época de frutos. Ele amaldiçoou aquela figueira e falou, nunca mais nasça fruto de ti. É estranho, né? Procurar procurar figos numa figueira, numa época que não é para se dar frutos. Por que Jesus fez isso? Porque Ele quis mostrar da importância que é uma árvore frutífera de dar o seu fruto. E se Jesus usou essa parábola para falar de sementes e falar para nós que essas coisas que são espinhos, elas impedem o crescimento. Olha o que ele fala. Indo por diante, ele fala aí no versículo 14. Esse indo por diante segue a vida. Jesus fala, a semente foi semeada, a palavra foi plantada. Eu posso dizer até que a pessoa se converteu, ela creu no Evangelho, ela abriu o coração dela, a vida dela mudou, e ela seguiu em frente. Só que o Evangelho para ela se limitou em ela se preocupar com as coisas dela, se preocupar em obter o que ela queria e aproveitar ao máximo, tudo que ela puder aproveitar. Foi isso que se resumiu o que Jesus fez na cruz para ela. E Jesus está dizendo, essas coisas foram espinhos, e impediram o crescimento espiritual dela. E ela deu fruto com imperfeição. Ou foi infrutífero. Ou não deu fruto nenhum, ou os frutos que eles dão são ruins. O Espírito Santo nos chama a atenção através dessa passagem para que nós consigamos viver com os cuidados da vida que são necessários. Eu sou casado, eu tenho que cuidar da minha esposa. Faz parte do cuidado da vida. Mas eu não posso colocar esse cuidado como desculpa para não ter um tempo com Deus. Amém, queridos? Não posso. Eu tenho filhos, tudo bem que já casaram. Já estão lá com a vida deles, mas é filho. Não, eles nunca envelhecem, né? São nossas crianças eternas, com 30, 40 anos. São lá ainda nossos meninos, nossas meninas. Nós cuidamos deles, nós temos o cuidado. Mas eu não posso colocar um cuidado demasiado nas coisas da minha vida, a ponto de eu não conseguir ter um tempo com Deus. A ponto de eu não conseguir ouvir a voz do meu Senhor. Porque Ele fala, se você for ver aqui, Ele fala, esses são os que ouviram. Em algum momento eu e você, nós ouvimos a pregação do Evangelho. Em algum momento eu e vocês ouvimos a voz do Espírito Santo. Mas algo aconteceu no meio do caminho. Essas coisas começaram a roubar a nossa atenção, começaram a encher o nosso coração. E hoje a voz do Senhor praticamente ela está inaudível. Nós não conseguimos ouvir mais a Deus. Por quê? Porque nós temos nos preocupado demais com nossas coisas. E quando eu me preocupo demais com as minhas coisas, eu não consigo olhar para a necessidade do próximo. Eu não quero nem saber se o próximo está salvo ou não. Eu não quero saber o destino eterno dele, porque eu tenho minhas coisas. Ah não, eu estou tão preocupado em buscar a minha vitória, buscar a minha promessa financeira de Deus na minha vida, que eu não tenho tempo para nem falar com o Senhor, nem ouvir a voz dEle. Eu tenho tanto que aproveitar a vida que não sobra tempo para nada. É como eu falei, eu estou falando desde o começo. São coisas boas inclusive que Deus promete para nós. Faz parte. Uma vida abençoada, uma vida bem cuidada, riquezas, desejos do coração, né? Deus fala que vai cuidar. Mas quando eu deixo de olhar para Deus para buscar essas coisas, eu inverti a sequência. Eu perdi aquilo que Deus queria fazer. Os espinhos vão crescer e eles vão sufocar a minha fé.
eu vou perder o melhor do Senhor. Por isso que Jesus falou essa parábola, porque ele sabia dessas coisas. E ele estava preocupado com isso. É como eu falei, ele conta uma história corriqueira, com fatos, que nós olhamos para isso e nós entendemos. Ele está falando, essa é a sua vida. Essa é a nossa vida. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que nos examinar a nós mesmos. E não só no momento da ceia, nós temos que nos examinar a todo tempo. Toda hora eu tenho que parar e conversar, trocar uma ideia séria com Deus. E falar, Senhor, será que os cuidados da minha vida não têm sido maiores do que o tempo que eu quero estar com o Senhor? Será que a minha busca por riquezas, elas não têm sido tão grande a ponto de eu esquecer de buscar o Senhor, de ter mais tempo com o Senhor, ouvir a tua voz, ler a sua palavra? Quanto tempo, meu irmão, faz que você tirou 15 minutos da sua manhã para ficar em silêncio, ouvir a Deus? Mas o mundo hoje está tão agitado que nós vivemos ligando já um vídeo, já quero colocar uma coisa, eu quero ouvir uma música, eu quero ver alguma coisa para dar risada, eu quero ver a notícia. E eu não tenho um tempo para passar com Deus, para ouvir a voz do Senhor, para ver o que Ele tem para dizer para mim, sentar, falar, eu vou ficar meia hora aqui lendo minha Bíblia, eu sei que Deus vai falar comigo. Quanto tempo faz, meu irmão? Será que essas coisas que eram para ser bênção na minha e na sua vida, elas não estão se tornando em espinhos que estão sufocando a nossa fé? Mas nem tudo está perdido. O espinho ele só cresce onde o terreno está abandonado. Mas se você voltar lá e reconhecer esses espinhos e falar, eu vou começar a tirar essas coisas, aquela plantinha que foi semeada, a semente é poderosa. Ela vai frutificar, ela vai crescer e ela vai dar fruto com perfeição. E você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. E aí um dia, queridos, eu não vou falar de agora não, mas um dia eu tenho certeza que todos nós, a palavra de Deus diz isso, todos nós, um dia nós estaremos diante do Senhor. E Ele vai avaliar cada um de nós de acordo com as decisões que nós tomamos. E aí seria muito triste nós chegarmos lá e nós vermos que nós dedicamos tanto tempo, tanta energia com coisas que Deus estava o tempo todo falando, isso é espinho. E aí você chega lá, às vezes, todo orgulhoso. Ó, Senhor, olha o que eu conquistei. Ele falou, o que é esse monte de espinho? Isso só atrapalhou a sua fé. Isso só fez com que nós não tivéssemos tempo. Você não frutificou a ponto de ninguém poder ter um encontro com Deus. Que essa palavra venha nos tirar do nosso comodismo espiritual. Que todos nós venhamos olhar para o nosso terreno com sinceridade. E identificar se não tem um pouco de espinhos desse. Pode ter um pouquinho só de nada, não deixa crescer não, meu irmão. Se tiver grande o negócio, começa a tratar, pede para Deus. Nós podemos fazer isso. Nós podemos consertar essas coisas, nós podemos tirar isso da nossa vida. E falar, Senhor, o que eu mais quero é te servir, o que eu mais quero, e creia que os cuidados, a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar, Ele cuida melhor do que nós. Ah, eu estou lá preocupado com meu filho, ora, entrega ele na mão do Senhor, e Ele vai cuidar, Ele cuida melhor do que nós. Ele tem todo o poder, eu não tenho nada, eu não sei nada. Eu só sei que eu não sei de nada. É só o que eu sei. Mas Ele sabe de todas as coisas, Ele é poderoso, eu posso confiar minha vida nas mãos desse Deus. Riquezas, se Ele achar por bem que Ele pode pôr na minha mão, não vou nem falar merecer ou não merecer, porque eu acho que nós não merecemos nada que vem do Senhor. Mas se Ele decidir por bem me dar alguma coisa, para você, glória a Deus. Nós vamos ser gratos pelo pouco ou pelo muito que Ele nos dá, ou não é verdade? Tudo que vem do Senhor é bom, eu creio nisso. Eu creio que Ele cuida dos seus, Ele nos abençoa. Enquanto nós estamos dormindo lá, Ele está lá abençoando o nosso dia seguinte. E Ele vai continuar abençoando porque Ele não muda. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus amoroso. E os deleites da vida, como diz de novo, Salmo 37. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é uma garantia da palavra de Deus. Se você não estiver correndo atrás dessas coisas, o seu terreno está limpo. E essa semente vai dar muito fruto. Mas se alguma dessas coisas tem roubado o nosso coração de uma forma que não deveria, é tempo de nós resolvermos isso com Deus agora. Amém, queridos? Amém? Vamos orar? Eu quero orar com vocês, pedir para Deus nos ajudar
a avaliarmos o nosso coração. Aí no seu lugar mesmo, se você puder fechar os seus olhos, enfim, fica à vontade para orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor nos mostra na tua palavra que o Senhor sempre está um passo à frente, ou 10 milhões de passos à frente. O Senhor é um Deus que conhece tudo, sabe o futuro. O Senhor tem um plano para cada um de nós, um plano perfeito, bom. E o Senhor nos chama, Pai, a corrigirmos o nosso coração. Às vezes nós temos nos preocupado demais, nós temos colocado demais, Pai, a nossa vida em evidência. E não temos tempo para falar contigo, tempo para te buscar, Pai. Não tem sido uma constante na nossa vida, uma comunhão diária com o Senhor. Ah, Deus, nos perdoe, Pai. Nos ajuda a olharmos para o Senhor como aquele que cuida de todas as coisas. Planta essa fé no nosso coração. Espírito Santo, traga isso sobre nós, para que nós possamos confiar em Ti completamente, plenamente, Senhor. Ah, Deus, se nós temos buscado coisas, bens materiais, mais do que a Ti, Senhor, o nosso coração está errado. Mas se o Senhor nos ensina isso, é porque não é perdido, Pai. Nós não estamos perdidos, não, muito pelo contrário. O Senhor está nos chamando à correção de todas as coisas. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor tem todas as coisas nas tuas mãos. E o Senhor tem nos dado o suficiente, Pai. E eu sei que o Senhor pode nos dar muito mais. Nós precisamos aprender a descansarmos, a confiarmos em Ti, Pai. Eu sei que às vezes essa pessoa está passando por um problema difícil, ela está preocupada, o coração dela está apertado, Senhor, mas o Teu Espírito Santo agora pode tocar esse coração e mostrar que o Senhor está na frente. Que se ela colocar a vida dela nas Tuas mãos, Pai, o Senhor vai cuidar. Uma vez que nossa vida esteja completamente nas Tuas mãos, o Teu cuidado não faltará sobre nós, Pai. O Senhor Jesus disse que qual de vós, por mais que se preocupar, por mais que tenha cuidado, vai aumentar a altura ou vai mudar a cor de um fio de cabelo. O Senhor falou para olharmos para as plantas, para os lírios do campo, Pai, para as aves dos céus, e o Senhor mostrou que Deus cuida das aves, que o Senhor veste o lírio do campo, e o Senhor falou: vocês valem muito mais do que essas coisas. Ah, Deus, o Senhor é o Deus da riqueza. O Senhor cuida de nós. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Os deleites da vida, Pai. Não há deleite maior do que estarmos em Tua presença. Não há deleite maior, Pai, saber que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos transformou em filhos e que vamos passar a eternidade contigo, Pai. O resto é consequência de uma vida com o Senhor. Deleite em ver nossos filhos, Pai, crescendo, conquistando. Ver a nossa família unida, ou às vezes atravessando problemas, mas o Senhor dando sabedoria, dando direção, falando conosco, Pai. Mostrando que muitas vezes, quando o Senhor nos chamou lá atrás, nós não sabíamos nada. E hoje o Senhor nos ensinou tantas coisas, e somos pessoas diferentes, Pai. Ah, Deus, ensina-nos a confiar em Ti completamente, Pai. Ensina-nos, Senhor, a vivermos uma vida completamente dependentes de Ti, Pai. Para que essas coisas não se tornem espinhos em nossas vidas, não se tornem empecilhos na nossa fé, não se tornem, Pai, invalidadores do nosso crescimento, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. E você comigo, meu querido, diga amém. Amém. Vamos cantar uma canção?